Pergunta NQI Homem. O consulente não quer se identificar, mas ligou e fez aqui a sua pergunta para o pastor. Ele gostaria de saber do pastor a opinião sobre este grupo chamado os Adventistas do Sétimo Dia. Diz o consulente que está começando a conhecer este grupo, está conversando com eles e gostaria então de ouvir o parecer do pastor Natanael Rinaldi. Nós queríamos dar algumas informações ao nosso consulente, dizendo o seguinte, que de modo geral, os evangélicos, nós os evangélicos, temos um único livro de autoridade religiosa. É a Bíblia Sagrada. Podemos ler outros livros para comparações, para esclarecimentos, mas jamais damos a qualquer livro um peso de igual autoridade. Por exemplo, sem ofender, nós sabemos que os católicos têm a Bíblia como livro de autoridade, isso está no catecismo, e também indica que ao lado da Bíblia tem a tradição. Então, se nós consultarmos o catecismo católico, vão surgir duas perguntas. Que consideração se deve ter à Bíblia? A resposta: a Bíblia se deve ter consideração como a palavra de Deus, certo? Nós também cremos assim. E em que consideração se deve ter a tradição? Na mesma consideração que se tem a Bíblia Sagrada. Ora, isso é antibíblico. Está lá no capítulo 22 do livro do Apocalipse, que se alguém escrever alguma coisa e acrescentar a própria Bíblia Sagrada, vão ser jogadas sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então dizer que uma mulher que aos 9 anos de idade, quando se dirigia para a escola com as suas colegas de escola, não sabemos exatamente o que ela disse, mas a sua colega ficou tão irada que jogou uma pedra na cabeça da sua amiga. A menina, Ellen White, desmaiou. Foi levada para tratamento. Mas o próprio médico da família declarou que a situação dela era gravíssima. Esta mulher, cheia de visões, por exemplo, foi-me revelado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto à pessoa que nos ligou, você encontra na Bíblia base para fazer uma declaração dessa? Se Jesus declarou que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ela disse, foi-me revelado o dia e a hora da volta de Jesus. E acrescentou, eu e mais 144 mil ouvimos a voz. Ora, eu digo, se alguém me dissesse, olha, eu sei o dia e a hora da volta de Jesus. Só por curiosidade eu perguntaria, por favor, me revele esse dia e hora. Quando foi feita a indagação para ela, no sentido de revelar o dia e a hora da volta do Senhor Jesus, ela disse, depois que eu saí da revelação, eu me esqueci do dia e da hora. Eu pergunto à pessoa que nos consulta, você vai aceitar uma igreja que tem um livro chamado O Grande Conflito? Esse Grande Conflito é o best-seller dos Adventistas do Sétimo Dia, escrito por Ellen Good White. Você, se lê este livro com cuidado, vai notar que ali é um contrassenso. Imagine só uma pessoa que lê a Bíblia,
vai chegar no capítulo 16 de Apocalipse. Lá fala da batalha do Armagedon e apresenta 3 rãs que indicam as três religiões que iriam lutar contra Cristo. Então, colocar uma rã como meio de identificar uma determinada religião errada. Isso não tem base bíblica. Porém, qual foi a primeira rã alcunhada ou chamada por que nome? Igreja Católica Apostólica Romana. É a rã que vai explodir a batalha do Armagedão. Mas tem mais 2. E a segunda rã representa quem? O Espiritismo. E a terceira? Somos protestantes, os evangélicos. Quer dizer que são nossos irmãos na fé, fazendo uma declaração dessa maneira que não devia fazer nem contra os católicos, nem contra os espíritas, porque é uma interpretação capciosa. A Bíblia não diz nada, apenas é uma interpretação dentro de uma linguagem figurada, e a pessoa vai além do que está escrito, e os nossos irmãozinhos aí da igreja aceitam tudo, como se fosse verdade. Meu prezado ouvinte, eu estudo Adventismo há mais de 30 anos. Sai enquanto você tem tempo. E vou dizer mais alguma coisa para você saber a respeito, para você ter noção. Estou disposto a aceitar sua contestação, como quiser, marcando um dia para nós conversarmos. Diferenças doutrinárias entre evangélicos e adventistas. Antes de mostrarmos as diferenças fundamentais entre evangélicos e adventistas, tenhamos diante de nós Amós 3:3. O texto diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Veja de quem parte a iniciativa. Eles não são nossos irmãos, não estão de acordo conosco, querem aproveitar apenas aquelas pessoas que têm poucos recursos bíblicos para poder passar a sua doutrina e assim ganhar pessoas não evangelizando, mas usando essa maneira que nós chamamos de dolo. Então, os evangélicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Vou repetir, nós não cremos que a Bíblia tem a palavra de Deus. Nós, evangélicos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé infalível para a vida e o caráter cristão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo 3, 16 e 17, escrituras do apóstolo Paulo, mas vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está a nossa base. 2 Timóteo 3,16. Os adventistas creem na Bíblia e nos escritos de Ellen G. White. Dizem exatamente isto, ao passo que, apesar de não desprezarmos o pensamento dos pioneiros, outros além de Ellen White, nós aceitamos como regra de fé a revelação, Velho Testamento, Novo Testamento e espírito de profecia. Quem é indicado por essa palavra, essa expressão espírito de profecia? É algum escritor da Bíblia? Não, é Ellen G. White.
Então eles dizem aqui claramente que a revelação da Bíblia é composta do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Espírito de profecia. E se o nosso consulente estudar com mais cuidado aí, o senhor vai chegar ao ponto de descobrir que para batizar-se na água, o senhor tem que citar o nome de Ellen G. White. Enquanto nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí precisa acrescentar o nome de Ellen G. White. Se aceita batizar-se em nome dela, é uma situação pessoal. Para não se dizer que é exagero a importância que ocupa essa senhora americana no meio dos adventistas, seus escritos são lidos tão inspirados quanto os livros da Bíblia. Dizem, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, seus escritos, o produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Aqui está claro que a autoridade da Bíblia não é suficiente. Tem que se guiar também por ela. E aí está um problema que vai comprometer a pessoa que pensa que está indo bem. Outra declaração. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras. Ora, se não são diferentes, são iguais. Quantos evangélicos poderiam endossar essa posição de Ellen White? Como fica Apocalipse 22, 18 e 19? Se alguém acrescentar a elas, a Bíblia, alguma coisa, Deus acrescentará ao seu castigo as pragas descritas neste livro. Será que algum evangélico aceita a infalibilidade de Ellen White quando fala inspirada pelo Espírito Santo? Dizem, porque alguns deixam de ser beneficiados pelo Espírito de profecia, ou deixar de apreender a verdadeira natureza de seus escritos quanto à inspiração e à infalibilidade. Isso é uma blasfêmia. Pode ser infalível uma pessoa que profetiza falsamente? Escute só. Foram-me mostrados em visão os presentes à conferência. Disse o meu anjo, alguns dos presentes serão pasto para os vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, e alguns vivos para a vinda de Jesus. Fala ao meu consulente que nos ligou. Sabe quando isso foi profetizado por ela? 1864. Faça uma conta de menos, diminua 1864 da data de hoje, 2014, 2015. Veja se tem alguém vivo desde 1864. Cento e 151 anos. Se alguém descobrir que tem alguém vivo com 151 anos, me avise, por favor. Aí está. Quem pode contestar o que está registrado? Quem menos deveria errar nesse particular sobre a vinda de Jesus seria ela mesma, pois anteriormente dissera, precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito da sua vinda. Bom aviso. Só que ela esqueceu de guardar para ela. Qual evangélico, por mais fraco e desconhecedor da Bíblia que fosse, admitiria a existência de outros livros como base de sua autoridade religiosa? Quem faria isso? Nenhum.
Os adventistas, pois, admitem isso. Os escritos de Ellen G. White. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito, que significa a expressão Ellen G. White. E quero ficar à disposição do nosso consulente para conversarmos juntos e algumas perguntas que tenha a fazer, nós podemos conversar a respeito. Muito bem, então o nosso consulente aí fique à disposição. Quando terminar aqui o programa, nós vamos ali para a igreja e o telefone lá da nossa igreja é 3232-4337, 3232-4337. Aí o consulente pode ligar e falar pessoalmente com o pastor e até pedir algum material de estudo sobre esse grupo religioso, os Adventistas do Sétimo Dia. A próxima pergunta também é NQI Homem. O consulente não quer se identificar, mas ele diz aqui que estava lendo uma notícia que dizia que um determinado cantor gospel, é o Thales Roberto, um cantor bem conhecido aí da juventude. Ele fez um acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil e lançou uma Bíblia que leva o seu nome. Só que nessa Bíblia, com essa propaganda aí do Thales Roberto, no início da Bíblia, antes do livro Gênesis, que é o primeiro, vem um livro pessoal deste cantor, com as fotos e com o testemunho do Thales Roberto. Diz ele aqui, o cantor, que é apenas uma forma de incentivar, pastor, os jovens a lerem a Bíblia Sagrada. Então o consulente fez a sua pergunta aqui, gostaria que o pastor comentasse sobre esse lançamento desta Bíblia que traz como primeiro livro o testemunho, as fotos pessoais desse cantor chamado Thales Roberto. Eu cumprimento o cantor pela sua publicação, mas eu quero dizer que não concordo com qualquer colocação de pormenores, dados históricos acerca da pessoa nas páginas da Bíblia. De modo que a Bíblia é intocável. A pessoa pode fazer qualquer trabalho e até elogiar a Bíblia Sagrada, mas deve fazer isso sem mexer na Bíblia Sagrada. É o livro de Deus, e a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse que quem aumentar, Deus aumenta as pragas, escrita no livro. Quem diminuir, Deus tira da árvore da vida. De modo que nós vamos ler a Bíblia sem mexer, sem alterar. Agora, este meio que ele está usando para divulgar seus livros e, paralelamente, a Bíblia Sagrada, nós não podemos empregar, podemos eventualmente vender o livro, mas não no conjunto da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é da nossa consulente lá do bairro Morrinhos, no Guarujá. Ela diz aqui, pastor, que vai à igreja sempre que pode, mas isso não acontece com frequência. Um dia desses ela foi e ficou tão feliz, pastor, diz aqui em seu relato, que ela não se conteve. Ela começou a bater palmas, pular e até rodar incontrolavelmente, diz ela aqui. Quando voltou a si, ela ficou se perguntando o motivo daquilo ter acontecido. E uma irmãzinha da igreja orientou ela, dizendo que ela foi visitada pelo Espírito Santo. Agora ela diz: pastor, eu estou em pecado, a minha situação para com Deus não está regular. Como isso pode acontecer? É possível uma pessoa em pecado ser visitada
pelo Espírito Santo, pastor? A Bíblia nos diz que, isso no livro de Gálatas, capítulo 4, se nós surpreendermos uma pessoa, um irmão, em situação irregular, devemos agir com bondade, dando a ele uma chance para se libertar da situação dele. Agora, nenhuma pessoa pode ser convertida sem que o Espírito Santo não convença do pecado. Como disse Jesus, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quando eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra de convencimento de uma pessoa que está vivendo errada, fora dos caminhos de Deus, embora tenha até o título de crente, ele precisa esperar, ou pedir, clamar a Deus que o Espírito Santo tenha autoridade para agir na sua vida e mudar a sua forma de viver. A próxima pergunta aqui é do Antônio. Pastor, quem é o medianeiro e a posteridade de Gálatas, capítulo 3, verso 19? Vamos ver o texto bíblico. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, adiantando que os Gálatas deram muito trabalho para o apóstolo Paulo. Paulo evangelizou, se retirou para outra localidade, e depois vieram os judaizantes, impondo a condição sine qua non de guardarem sábado, lei de Moisés, para poderem serem salvos. E Paulo então declara no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E agora? De que lado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então, aqui está o comentário de Paulo, lamentando a posição dos judaizantes que estavam se envolvendo entre os cristãos daquele dia e fazendo exigências que eram restritas aos judeus. De modo que esse capítulo 4 aqui é a conclusão, aliás, olha o texto aqui, 3,19, diz assim: logo, para que a lei foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então aqui está dito que a lei foi dada a princípio por causa das transgressões do povo que se avolumava. E a lei veio para restringir essa decaída do povo. Mas não estava acontecendo isso, a tal ponto que nós vamos encontrar o escritor da Epístola aos Hebreus fazendo menção de que havia perdido
o tempo que ele havia gasto. Capítulo 8, versículo 6 em diante. Mas agora alcançou Jesus ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está contido em melhores promessas, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto ou aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão meu povo. É o que nós hoje, como cristãos, estamos vivendo. A lei não levou nada a uma situação de aprovação diante de Deus.